Jogo de Cintura. Jogo de Cintura no ar, pela TV Diário e também pelo 93.5 FM, Rádio CDN. Eu sou Carla Torres, comigo sempre por aqui Deborah Evangelista, Daniele Bressan, Daniela Minello e Fabiana Sparrenberger. Jogo de Cintura tem parceria de Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Também parceria de Royal Plaza Shopping, completo para você. E o tema de hoje no programa foi sugerido pelo Martin, nosso colega aqui da produção na TV, as consequências que esse ano, em meio à pandemia e isolamento social, tem para crianças e adolescentes. Ele que tem sua filha pré-adolescente, pelo que me lembro, é um pai atento e observa de perto, portanto, todas essas dificuldades, essas adaptações necessárias e está na expectativa agora para saber o que fica desse ano pandêmico no comportamento da sua filha. Para você que tem filhos na fase de infância, adolescência, certamente sabe bem do que a gente está falando. Gurias, a gente tem aqui um dado, uma matéria de 22 de junho de 2020, quando a pandemia estava relativamente começando. A gente achava em junho que já estava demais, mas isso já faz mais de um ano. O texto Covid-19, como o isolamento social influencia a saúde mental infantil, foi publicado pelo Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira. E este texto já alertava: os seres humanos aprendem se relacionando com o seu entorno. A criança aprende a explorar o mundo ao brincar com a sua realidade. Esses encontros com o outro, eles promovem o que o autor Lev Vygotsky chamava de zona proximal de conhecimento, que contribui em muito para este aprendizado. A socialização, o exercício de convívio no coletivo, complementa e é consequência preciosa da frequência à escola. Então, certamente a privação deste movimento de ir à escola, desse convívio, tem consequências. Quem é da área de educação já deve estar mais atento a isso também. As professoras aqui, Daniele e Daniela. Né? É bem interessante essa temática, até devemos agradecer ao Martin, né, por ter trazido, porque nós, na verdade, não sabemos as consequências disso, né? Algumas nuances a gente já tem com relação ao comportamento. Eu tenho um filho pré-adolescente e um ainda na fase da infância, os dois são crianças ainda, né, 7 e 10 anos. Mas a gente vê, assim, uma certa ansiedade exacerbada no comportamento, medo. E aí, o que a gente, né, como mães e pais, a gente deve ficar atentos, eu, pelo menos, né, não somos detentores do saber, mas durante a pandemia, a gente abraçar essas características e estas informações que eles nos trazem, né, porque nós não estávamos preparados. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que nós sempre escutamos dos neurocientistas, das pessoas que trabalham com pesquisas relacionadas ao cérebro infantil, adolescência e na fase adulta, de que nós não deveríamos expor os nossos filhos, né, as crianças e os adolescentes, mais do que 1 ou 2 horas por dia, às questões tecnológicas, sejam elas telas de celular, computador ou televisão. E de uma hora para outra nós tivemos que expor os nossos filhos por 3 horas ininterruptas parados em frente a uma tela. Eu, como mãe, sou bem sincera em falar para vocês. Nós acessávamos as lives e eu deixava eles à vontade. Eu escutei os meus filhos durante a pandemia, não forcei eles ficarem em frente. Fui muito sincera com a escola, muito sincera com as professoras e eu dizia, esse é um momento atípico, nós nunca vivemos, nós não estávamos preparados para isso. Então eu deixava, e daí o que eles faziam? Eles brincavam, como eu falei num programa, né, eles voavam pela casa enquanto eu também trabalhava nas lives. E eu deixava eles daquele jeito. Nós depois revíamos as tarefas, mas eles ficaram brincando durante toda a pandemia, dentro da casa e com as possibilidades. Me chamou a atenção uma vez que eu saio assim do meu quarto, que eu adaptei com o computador para trabalhar com as lives, e eu vejo assim, o Pedro mais velho, cansado das lives, ele encheu um boneco, uma calça jeans de roupas e colocou uma pessoa desmaiada no chão, que ele estava cansado, e aquilo para mim foi um sinal, assim, é claro que eu fotografei, achei fantástico a ideia dele, ele colocou assim uma criança desmaiada no chão, por quê? Porque ele estava brincando com outras possibilidades em frente à tela, e ele colocava assim, peruca, chapéu em frente para fazer de conta que era ele,
Mas ele, escapava. Um sinal forte de esgotamento da De criança. esgotamento. E daí o que eu fazia com eles? Eu brincava, na medida do possível, né? Porque a gente tinha que trabalhar. Criava possibilidades dentro daquilo que era proposto enquanto conteúdo. Mas a gente não sabe os resultados disso. A gente tem outro problema que foi citado aqui pela doutora em psicologia Ana Rita Neves. Ela fala da síndrome da cabana. Olha só, é um padrão de comportamento no qual o indivíduo, após ter ficado um longo período em confinamento, apresenta resposta de medo, de ansiedade ao se expor novamente à vida cotidiana, por receio de entrar em contato com uma situação aversiva e se contaminar e adoecer. A criança, eu acho que ela já manifesta muitas contrariedades desde o início dessa necessidade de se expor, para começar pelas redes, pelas lives, para voltar. Relatos de amigos, pelo menos, que me chegam, são dessa aversão realmente a conviver. Eles querem estar com seus brinquedos, na sua casa, com sua família, seus irmãos, seus pais. São relatos que chegam para mim. Não sei como é a realidade com que vocês também se deparam, né? Gente, quem tem filhos aqui tem filhos na infância, a Dani, né? Dani Minel. Sim. E a Fabiana, adolescentes, no caso da Fabiana e da Deborah, né? Eu notei um comportamento do Bruno diferente. Ele começou primeiro... Eu acho que também já é adolescente, a adaptabilidade é diferente. Então, para o Bruno foi tudo muito tranquilo. Ele até dizia coisa boa, não precisa acordar tão cedo, né, mãe? Então, para ele estava sendo bom, né? Mesmo que eu sentisse o esgotamento diante de tantas horas sentado. Mas depois de um tempo, quando chegou a hora de começar a voltar, né? Quando começou o sistema híbrido, aí ele mudou. Acho que agora eu me dei conta de como eu estava com saudade dos meus colegas. Como estava me fazendo falta. Então, logo quando começou o sistema híbrido, ele já optou por ir para a escola. Mas eu não tive assim grandes dificuldades, porque talvez também por causa da adolescência já, e foi muito mais tranquilo. Eles se conversavam entre os colegas depois da aula, online, coisa que eu não via antes, essa interação. Então, acho que vai muito da família, vai muito de como é que foi a situação dentro de casa, até econômica, sabe? Eu acho que é difícil a gente fazer uma avaliação geral, eu acho. Então, eu acho que assim como a gente vai levantar as questões negativas, do medo, da insegurança, tem várias questões que eles aprenderam. Frustração, resiliência, e isso muito também a partir das vivências dos pais, né? Como é que os pais acolheram essas crianças, como é que os pais acolheram esses adolescentes e que tipo de lição nesse momento foi possível, sabe? Sim. Eles são muito reflexo dos adultos, né? Então, mas eu também tenho o que eu noto? Essa curiosidade do que ainda vem, né? O Bruno já sempre foi um menino caseiro, assim, ele gosta de ficar em casa, ele gosta de fazer programas com a gente, assim, mas talvez ele tenha ficado ainda mais. Mas eu também acho que não dá pra gente saber e tirar conclusões já agora. Acho que a gente tem que perceber e seguir atento. Eu acho que o que pode vir, talvez a partir de agora, mereça ainda mais a nossa atenção do que durante a pandemia, né? Durante o forte da pandemia. Eu observo que os meus eles estão bem nessas fases, né? Nessa idade. Então, primeiro, eles são muito caseiros, né? Pode não parecer, né? Que eu vou às trans, mas eu sou caseira. O meu marido também. Não, então, parece que tu é família. Mas a gente é caseiro. Então, não fez muita falta. Né? Aparentemente não fez muita falta. Estava muito tranquilo eles em casa, fazendo as coisas deles no computador, acharam 300 outras coisas para dar conta de fazer, mas eu ouvi relatos e acompanhei casos de adolescentes que adoeceram, tiveram que tomar medicação. Um dos meus começou a lavar as mãos. Lavava as mãos e passava álcool, até que eu fui cuidar, disse, olha, um pouquinho, daí nós já estamos entrando na fase do toque, né? Então o meu ali, teve ali para ser diagnosticado com toque. Da onde que vem? Claro, deve ter alguma propensão aí, mas também o fato de estar vivenciando toda aquela questão de estar em casa, confinado, e ouvindo muito sobre a pandemia, ouvindo muito sobre a contaminação,
faz com que eles quisessem lavar as mãos toda hora, mesmo não estando exposto à possibilidade do vírus. Talvez a síndrome da cabana tenha aí um exemplo. Exatamente. Agora, por exemplo, eu tenho um que está com 19 anos, e aí quando vai começar, vai voltar, vai para a universidade. Ai, mas eu acho perigoso ainda, porque o pai já tem 60 anos, porque é muito perigoso, para que se expor ao perigo? Daí eu olhei bem para ele, eu disse, bom, nós podemos estar aqui com duas situações. Uma situação bem tranquila, que são os cuidados normais, e aí eu tenho que te dizer que a sociedade está andando e está todo mundo saindo dos seus casulos e tornando a sua vida o mais normal possível. Até aí, se é esse o cuidado, ok. Segundo, é a patologia. Nós podemos estar, sim, com uma síndrome que seria da cabana, ou outra que vem assim, ó, eu vou ter que enfrentar uma realidade que eu não sei qual é. Então, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Mas é interessante, gente, como essa tendência ao toque, no caso, neste caso, ou a tendência a um cuidado maior, talvez predisponha, mostre que essas crianças, esses adolescentes estão predispostos ao cuidado, a se vacinar, a optar pelo... Isso é um bom sinal, sim, na verdade. Sim. Porém, claro, é um sofrimento na origem desse sentimento. O Eduardo, eu fiz a noitada. Eu tive uma noitada na Universidade Federal de Santa Maria para vacinar o Eduardo. Saímos, era 10 horas da manhã, o pai de um colega ligou. Olha, eu tô aqui e eu sou já a ficha 300 e lá vai pedra. Isso era umas 9 horas da noite. Bom, então não dá para ir às 4, vamos ir antes. Antes da meia-noite, 11 horas, me fui para a universidade, eu e o Eduardo. Chegamos lá, pegamos a ficha 600 e alguma coisa. E tinha passamos... mil doses. Tinha 1000 doses, né? Não, acho que ali tinha mais até. Quando foi dos 18 anos ou mais, eu acho que tinha umas 2000 doses. Fiquei lá, passei a noite, posamos. Gurias, vocês tinham que ver, tirando o fato da exposição, foi uma festa. Jovem realmente é outro papo. Eles saíam, deixavam os carros, saíam, passava aquela turma, dali um pouquinho voltava aquela turma. Dali um pouquinho eles iam lá, compravam energético, não sei o que, voltava. Daí alguém ligava a música do carro, uma beleza. Dali um pouquinho passava outra galera. Eles passaram a noite, foi um evento. Que amor. Entendeu? Foi um evento. Um evento sem aglomeração, né? Mas aí é que tá. O único detalhezinho é que às vezes passavam aqueles 10 sem máscara. Sabe? Aí que eu achava, puxa vida, podiam estar de mascarazinha, né? Mas fora, assim, eles estavam ali, eles realmente aproveitaram como se fosse um evento. O meu estava dentro do carro. Saiu para conversar com os coleguinhas, daí que se reencontraram ali e voltou para dentro do carro. Então, como essas crianças, eu achei que eles estavam propensos a vacinar. Excelente, excelente. Mas, em compensação, também se estavam sem máscara, não estavam tão propensas aos cuidados. Né? Então, eu acho que é alguma coisa que a gente vai ter que ver o que vai acontecer com os nossos adolescentes. A Dani, que convive bastante com adolescentes, também deve ter uma visão sobre isso. Daniele, eu passei a ter depois de um tempo. Eu não fui uma pessoa que percebeu imediatamente. Eu não percebi, eu sou bem sincera. Demorou muito tempo, assim. Já te digo, mais de ano. Eu fui perceber agora em março. Para ter um olhar mais... um olhar, para saber o que foi o ano de 2020 para eles e talvez para mim também. Sim, a gente vai a um breve intervalo e logo mais a Dani detalha esses assuntos aí pra gente, esses aspectos. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Em 18 anos, você acompanhou pelo diário momentos importantes e que impactaram a vida da nossa comunidade. Você viu Santa Maria crescer, se desenvolver, abrigar novas empresas, sediar eventos, viver tempos de solidariedade e superação. Agora, estamos diante de um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. E sabemos o quanto a informação de qualidade é decisiva para enfrentarmos a pandemia. Por isso, o Diário reduziu o valor do plano digital e facilitou o processo de assinatura, que pode ser feita diretamente pelo site. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse diariosm.com.br/assinante. Entre na área das assinaturas, selecione a modalidade digital promocional, escolha a opção de pagamento, preencha os seus dados e pronto.
seu pedido foi feito com sucesso. Depois disso, volte à página principal, vá em Login e em Recuperar Senha. Você receberá em seu e-mail a senha de acesso e agora sim, você já é assinante e pode aproveitar todo o conteúdo do site. Fique bem informado sobre tudo o que acontece em Santa Maria e região. Leia reportagens exclusivas, folheie a versão impressa de modo virtual e acesse as notícias de última hora. Diário. Informação é a melhor prevenção. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com o programa que hoje tem como tema, tem aí na discussão, as consequências desse ano pandêmico de isolamento para crianças e adolescentes. E a gente tem aqui mais um conceitual, enfim, dados sobre o que se passa na época de adolescência. O que acontece, na verdade, quando a gente pensa em referências na sociedade, na interação com o outro. É um período de transformação. Dos 12 aos 18 anos, os jovens começam a questionar a autoridade dos pais. A gente sabe, quem já foi adolescente sabe que isso é um processo, vai acontecer. Para alguns é mais intenso, para outros é menos. Mas nessa fase eles têm um vácuo momentâneo de referência, portanto. Eles estão desconstruindo, na verdade, a figura do herói e da heroína. Não que eles vão deixar de ver os pais dessa maneira, ou talvez com essa tendência. Mas ele começa a ver o pai e a mãe como um ser humano, também como ele, não como um herói e heroína. Durante a pandemia, essa metamorfose se intensificou, todos os processos se aceleraram e os adolescentes tiveram que lidar com 3 lutos. A perda da condição de criança, a perda da referência parental e ainda a perda coletiva causada pela disseminação da Covid-19 no Brasil. Perda desse convívio, necessidade desse isolamento. Essas palavras são da Beatriz Zolim, num texto que foi publicado no site do Drauzio Varela, na coluna do Drauzio Varela no UOL. Então, assim, a Dani falava, antes do intervalo, sobre como ela conseguiu enxergar alguns sinais entre esses adolescentes com que ela convive. Porque não é fácil, eles escondem muito as coisas também. Sim. Que fique bem claro, a princípio, toda essa posição de discurso em que eu falo, ela é muito, muito, muito restrita, porque eu trabalho numa escola particular, com alunos da escola particular, inclusive o Evangelista foi meu aluno amado, um grande beijo para ele. E é um círculo muito específico. Mas, claro, eu tenho a noção, mesmo não tendo noção, que fique bem claro. Eu sei que, recentemente saiu uma pesquisa na USP, a questão dos suicídios de alunos das ciências sociais, da filosofia, a falta de apoio da universidade. Então, assim, existe uma gama enorme. E aí, se eu começar a falar, eu perco, inclusive, o foco. Mas eu demorei muito, porque eu, em outubro de 2020, porque eu sou uma pessoa pandêmica. Meu namorado diz que eu sou pandêmica. Daniela, tu é pandêmica. Eu não sou pandêmica. Sou pandêmica e assumo. Sou polêmica também. Sou polêmica, sou pandêmica. Nós entramos dia 17 de março de 2020. Eu trabalhei de manhã, 17 de março. Eu nunca vou me esquecer que eu falei com o Andrei até, meu colega da filosofia. Um beijo, Andrei. Andrei, precisa fazer um xerox. Ele nem precisa, Andrei. A gente não vai voltar a trabalhar. Eu disse, tá louco? E não deu outra. Dia 18 de março, no cursinho, não na escola, nós já tínhamos vídeo. O cursinho não parou. A escola teve um tempo de adaptação de 30 dias para montar uma plataforma, estava montada e vamos embora. Segue o baile. Foi difícil? Foi. Para nós foi, professores, funcionários, alunos, direção e coordenação. Não quero nem pensar no que essas gurias da coordenação e direção. Foi uma coisa... Mas foi. Foi e estamos aqui. Estamos aqui, somos seres adaptáveis, enfim. Isso é uma coisa. Em outubro de 2020, eu nunca vou esquecer, meu colega Dalmonte, maravilhoso professor de biologia, ele falou, a diretora da escola, como é que vocês estão, né? Nós estamos chegando ao final do ano, vocês estão bem? E o Dalmonte, ninguém está bem. E o Dalmonte disse, quem falar dos colegas agora que está bem, não tem fundamento. E eu comecei a pensar, porque eu estava me achando ótima. Eu estava felicíssima. Porque eu sou antissocial, estava em casa. Comprei lá o que eu pude comprar de equipamento, fiz o que eu tinha que fazer.
Nossa, estou adorando. Eu estava adorando. Só que, na verdade, eu não estava tão adorando. Eu não tinha essa noção. Eu não fiz terapia, nada, até gostaria de fazer. Mas aí chegou o final do ano, eu vi que aquilo ali também pesou para mim. Se pesou para mim, que sou uma pessoa que sou antissocial, tu imagina para esses adolescentes, nós somos gregários, né? Nós somos pessoas de rebanho. Nós precisamos estar com os nossos queridos, com os nossos parecidos. É o Michel Maffezoli, O Tempo das Tribos. Tá lá o livro maravilhoso. E esse ano em março, sim, para finalizar. Quando foi em março, o cursinho não parou, lembrando que o cursinho voltou 11 de agosto do ano passado, presencial. E esse ano em março, em abril, eu estava em aula e eu comentei alguma coisa com os alunos de uma turma, no cursinho, ainda na escola. E uma aluna disse assim, não, professora, eu não vi isso. Tu não viu esse conteúdo, meu amor, porque eu cansei. Muitos alunos desistiram, não queriam mais. Cansaram, não queriam mais ver. Não, que saco! E aí eu fico imaginando, cara, aí que eu me dei por conta, eu digo, que saco que deve ter sido. Olha só o que eu estou dizendo, para aluno de uma classe média alta, com estrutura, com um quarto sozinho, com pais que podem prover aí, abastecer, né, da internet, de todos os equipamentos, e não estou condenando, que bom. Agora, tu imagina, para quem teve que fazer das tripas coração para conseguir uma internet, um sinal da internet, numa casa com 5, 6 pessoas, que não conseguiam se concentrar. Então, assim, ó, não é uma coisa só. E para finalizar, de verdade, gostei muito do que vocês falaram, que isso é algo que a Rafa, minha diretora, um beijo, amada Rafael, disse, nós ainda veremos essa geração, a gente não sabe. Então nós ainda vamos enfrentar as consequências. Sabe, desculpa, aqui nós tentando... Falei demais já. Não falou demais, falaste muito bem. E como falou no Eduardo, eu quero completar. Eu sou uma pessoa traumatizada, porque eu não tive festa dos bichos, tá? Porque eu sou da primeira turma do curso de Direito da Unijuí Campo Santa Rosa. Todas as formaturas, e olha que eu já formei algum aluno na vida, eu sempre me lembro que eu não tive festa dos bichos. Cada vez que entra uma turma nova na universidade, eu me esforço para que tenha uma festa dos bichos, para que tenha aquela recepção, porque para mim é necessário, um rito realmente de passagem. Entrei no ensino superior, entrei na universidade. Agora, por que eu faço isso? Porque eu não tive festa dos bichos. E por incrível que possa parecer, o meu filho também não teve. Eu vou chorar. Porque o Luiz Eduardo passa na universidade para engenharia de produção, o curso que ele tanto queria, fez lá no colégio um teste vocacional que deu 97%, não sei de quantos por cento, para engenharia da produção. O guri vai lá e passa, entra e não entra. E a formatura da medicina online, eu chorava, porque... Ai, que besteira, Dani, tem gente morrendo de fome. Cara, não é disso, uma coisa não anula a outra. Não anula. Parem de dizer que só pode uma coisa ou só pode outra. Cara, me cortou o coração. É interessante. Tô chorando, não fiz aqui. Quase que a gente chora. Não, eu acho que mas é verdade, a gente se emociona, sabe? Eu não sei qual é a relação que o Eduardo vai estabelecer com a universidade. Porque é naquele momento que se estabelece esse rito. Eu vi histórias dos alunos, ouvi só histórias, e eu achei muito triste, dos alunos do colégio militar que foram embora sem ver os colegas, sem se despedir dos colegas. Pensa bem. Né? Isso tudo vai ficar, em algum momento, isso vai aparecer na vidinha deles. A Daniela Minello vai falar, mas eu não... Bem rápido. Eu, em frente ao cursinho, uma menina, oi, professora. Eu digo, oi. E ela... Tu não me conhece? Eu digo, meu Deus, e agora? Professora, a senhora não me conhece mesmo, porque a senhora nunca me viu. A guria saiu da escola, eu nunca vi a menina. Foi minha aluna online. E tem uma diferença incrível. Incrível, desculpa, Minello. Capaz. Não, escutando vocês, assim, e a questão do programa hoje, né, que o Martin traz pra gente como uma forma de reflexão, eu acho que a gente pode trazer uma palavra que nos afeta, que são a questão dos afetos, né? Independente de ter uma estrutura física ou não em casa, o que a gente percebe que as crianças e os adolescentes, eles sentiram falta?
dessa troca de afetos. Por quê? Porque na infância, a infância é a fase da sociabilização, que as crianças começam ter esse contato com os outros, saber respeitar o limite do outro, saber se conhece a partir dos outros. E a fase da adolescência é a fase da identificação. E em ambas as fases, nós temos toda uma estrutura química e biológica que está num turbilhão de transformações. E aí eu fiquei pensando enquanto vocês falavam. Por exemplo, meu filho de 7 anos, ele ficou 2 anos da sua infância privado dos afetos. Privado dessa relação de discutir, de pegar, de se defender, de defender o outro. Perfeito. E os adolescentes, agora escutando a Deborah falar, meu Deus, eu também teria ido lá com um isopor cheio de bebida para receber essa vacina. Por quê? Porque é o momento de dizer assim, ó, uau, estou livre. Estamos começando a adquirir novamente essa liberdade. Então, essa fase que está relacionada, independente de ter tido um computador legal em casa, ou acesso aos materiais didáticos, que muitos não tiveram, diga-se de passagem, a grande maioria não teve, o afeto é o mais importante, gente. A começar pela internet, né? O sentimento de eu encontrar a Carla foi uma choradeira, assim, os meus filhos chegaram no colégio. Não tem. E eles falaram assim, mamãe, como fulano cresceu? Eu digo, sim, passaram 2 anos. Mamãe, como fulano tá diferente? Sim, foram 2 anos. Aliás, olha só, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aponta que o Brasil é o país em que as escolas, as instituições, né, ficaram fechadas mais tempo em função da pandemia. Então, dá para dizer que a consequência no mundo desse período todo de isolamento talvez seja mais forte ainda, justamente no nosso país. Os meus, eu achei interessante que o ano passado, 2020, em nenhum momento eles pediram para ir para a escola. Em nenhum momento. Eu devo isso a esse ficar em casa. Estava tudo bem e a única que saía era eu. Então eu tinha certeza que se nós tivéssemos contaminação, era eu que tinha trazido e levado. Então eu saía e eu voltava. Eles nunca, em nenhum momento, era uma briga para tirá-los para ir no barbeiro, porque eu precisava cortar o cabelo, porque aqueles negrinhos já estavam com o cabelo desse tamanho. E aí era uma briga para eles irem. Este ano, sim. Aí eu fui observando. Daí este ano, depois que começou as aulas, passou o primeiro trimestre, na metade do segundo trimestre, aí eles começaram a manifestar o desejo de voltar. Aí então eles retornaram. No primeiro dia eu achei, vão voltar. Não, eles voltaram, foram bem. E eu disse, como é que foi a aula? Foi legal e tal. Mas não teve aquela festa assim, sabe? Não. Teve esse negócio, mãe, fulano tá mais alto que eu era mais alto da turma, o Beltrano. Isso sim. Mas não que eles tivessem aquela coisa, ai, graças a Deus voltou. Não, isso não. Eu acho que ainda se deve ao fato deles estarem experienciando esse momento, deles não saber da contaminação, se vai ou não. Eu posso contar uma coisa, assim, que quando a Deborah falou que tinha que ser para cortar o cabelo, gente, minhas colegas, as mães de grupo são testemunhas. Mães também se reinventaram na pandemia, né? E eu disse, sei cortar cabelo. Comprei uma máquina que ia do número 0 ao 6. E eu olhei, Francisco, é tu. Tava cabeludo, né? E eu disse, regulei, li o manual, pela primeira vez li o manual. E eu disse, é aqui. Preparei o cenário, coloquei uma capa. Primeiro gatilho que eu faço. Arranquei o couro cabeludo da criança. Meu Deus. E eu disse assim, calma, Francisco. E ele, mamãe, o que aconteceu? Eu digo, nada. A gente... Nada que não cresça. Resumindo, gente, a pandemia também fez a gente se achar assim empoderada, mas nem tudo deu certo, tá lá. Tô doando uma máquina. Gente, bom, a gente está terminando numa boa, né? Um programa que trouxe um tema bem intenso, porque também tem esse lado. O convívio familiar. Teve que ter jogo de cintura. Amei. O convívio familiar trouxe essas experiências engraçadas. E seguiremos tendo muito jogo de cintura, muito, né? Porque ainda vem Quem pela precisar frente. de corte de cabelo, tô me disponibilizando. Foi aqui, ó, Dani Minello. Gente, o jogo de cintura de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Tchau. Jogo de Cintura.